Segundo as ideias veiculadas no texto, vamos então à alternativa A. Questões relativas à origem racial ou técnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que mais motivam atos de discriminação. E por isso, os dados sensíveis devem ter maior nível de proteção. Quando a gente fala a respeito do examinador, né? Quando ele monta uma questão de interpretação de texto, então ele tem algumas técnicas para ele mostrar que aquela afirmação está errada. Tá legal? E aqui, vou ler aqui para você, eu sei que você não está vendo a tela nesse momento. Olha só, questões relativas à origem social, racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual, são aquelas que mais motivam atos de discriminação. Já que elas motivam esses atos de discriminação, e são aquelas que mais motivam atos de discriminação, então, por isso, os dados sensíveis devem ter maior nível de proteção. O texto falou isso, ele tem maior nível de proteção porque essas questões são as que mais motivam atos de discriminação. É por isso que ele tem esse elevado grau, nível de proteção. Vamos então ao texto. Olha só, o texto mostra para a gente, olha, dentro desse conceito, desses dados pessoais, né, foi criada uma categoria chamada de dado sensível, porque lida com dados pessoais, que diz respeito a informações sobre a origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior de proteção para evitar formas de discriminação. Olha, então, como são dados pessoais, passamos então, para evitar alguma forma de discriminação, passou-se então a ter um maior nível de proteção. Pronto. E não que determinadas questões são aquelas que mais ocorrem, mais geram a discriminação. O texto não tratou isso, o texto não falou assim. E a relação de causa e efeito ali colocada também não cabe. Tá? Mostrando então que é por isso, já que é a que mais causa discriminação, então vamos elevar o nível de proteção. Não, o texto não tratou disso. Tá? Então aqui você vai notar que essa expressão, né, esse exagero, né, essa expressão categórica são as que mais, isso fez eliminar a alternativa. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para as empresas que coletam os dados, quanto para o titular desses dados, de forma proporcional. Então, tanto a empresa tem obrigações, mas eu também tenho, proporcionalmente. Também tenho, eu, cidadão, tenho deveres, obrigações. O texto não tratou disso. O texto fala que a lei prevê uma série de obrigações, como a garantia da segurança das informações e a notificação do titular em caso de incidente de segurança. Por quê? Quem busca esses dados? As empresas. As empresas querem os nossos dados pessoais, porque a partir dali ela vai ter formas de abordagem para venda de produto, para o marketing de maneira geral. Então, ela vai trabalhar esses dados, né? Esses dados são importantes para a empresa. E eu sou um usuário, um consumidor. Eu não tenho obrigações com isso. Eu tenho direitos. E é o que nós vemos aqui no texto adiante. Ó. Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos. Ele pode cobrar da empresa alguma postura. Tá? Então, nós não temos, nesse caso aí, né, obrigações também para o titular. Não, ele tem direitos. O texto mostra isso. A letra C. A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados pessoais for feita. A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros. Sim, independente de ele estar no país ou não. Vamos então analisar, olha só. Olha o que nós temos no texto. Todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. Beleza, então olha só. Dentro do Brasil, tá? Então, o brasileiro e as pessoas que estão aqui no Brasil. Show de bola, beleza. A norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. Então, tanto dentro do nosso território,
quanto fora do nosso território. Então, dizendo respeito a brasileiros, a gente nota então que é válida a informação, beleza? Então, a alternativa C é a correta. Só tomando uma aguinha aqui, moçada. Ok, vamos lá. Pegando a alternativa D, o Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de brasileiros da forma que julgar mais adequada. Errou. O Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de brasileiros de forma que julgar mais adequada. Então, o Estado é que vai pensar, eu julgo mais assim, então eu vou utilizar assim. Será? Será que não tem uma legislação que vai regrar isso, não? Ah, errou. Vamos entender aqui, então. Olha lá. Vamos ver isso aqui no texto, olha. Olha aqui, ó, nós temos aqui, ó. Todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública. Então o Estado pode se valer dessas informações, ou de algumas informações, para a segurança pública. Sim, voltando para isso, e há legislação para isso, né? Olha só, vem aqui comigo a tela. Ao coletar um dado, as empresas deverão, então as empresas que devem informar a finalidade e tal, né? Então aqui, a gente já percebeu o seguinte, ó, a norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos públicos em caso de legítimo interesse, se efetivamente isso estiver previsto em lei. Não é a bel prazer, né? O Estado simplesmente vai usando os dados. Não, da forma que julgar mais adequada. Não. Letra E. O Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta do uso dos dados sensíveis. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. São expressões categóricas. São as que mais fizeram tal coisa. O Brasil é pioneiro, é o primeiro, pioneiro. Não, o texto não falou nada disso. O Brasil é pioneiro. O texto não tratou disso. Errada a afirmação.